noite a todos, graça e paz, amém? Amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes com esse time de louvor? Uma salva de palmas para eles, irmãos. Que maravilha. Mais uma vez quero dar um bem-vindo aos nossos visitantes. É uma honra ter vocês aqui, né? Tem alguns que já fazem parte da casa, né? Na semana que vem a gente já dá o microfone, né? Mas é um prazer receber vocês, família. Família, o Júlia tá aí. Pô, vou mandar mensagem para ele. Acho bom ele estar assistindo a gente agora, que a família está presente. Mas, irmãos, fui encarregado de compartilhar um pouco da palavra hoje. Os nossos pastores estão servindo em outra congregação, irmãos nossos, né? E nos confiaram a parte da palavra hoje, amém? E antes de mais nada, eu queria dizer que aqui a Sara ela já falou um pouco da minha ministração, né? Mas a gente não estava junto, tá? Mas graças a Deus, louvado seja Deus por isso, né? Quando, mesmo sem estar juntos, mesmo sem trocar uma mensagem, mesmo sem ir um na casa do outro, a gente fala a mesma linguagem. Isso são evidências daqueles que são um em Cristo. Isso é evidência do que nos governa, da vida que nos governa, né? Do Cristo que nos governa, amém? Antes da gente começar, olha para quem está do seu lado aí, dá uma boa noite, um bem-vindo. Assim, que bom que você veio, que alegria, que maravilhoso que você saiu da sua casa nesse calor imenso que tá e veio aqui com a gente ter um tempo, estar em comunhão, amém? Glória a Deus. O título da mensagem de hoje, enquanto vocês vão se acomodando, é permanecer em Cristo. Vamos trabalhar hoje dentro deste tema. E antes de começar, eu queria uma introdução bem rápida. Queria falar algo que tem sido... A irmã, seja bem-vinda, minha irmã. Amém? Eu queria falar algo com vocês que tem sido ministrado muito nessa casa, nos nossos alinhamentos, nas nossas mesas, tem sido ministrado aqui. Não sei se você estava no domingo passado, mas também foi ministrado. E é uma palavra maravilhosa, e essa palavra é definição, né? Isso é algo que o Senhor tem falado muito a nós como casa, a nós como igreja nesses dias. Essa palavra, definição. E definição nada mais é do que saber quem somos, saber o que fazemos, a quem servimos, o que buscamos, a quem amamos, né? A quem ofertamos. Acabamos de passar um momento da oferta, né? Entre outras características. Isso é o que compõe a palavra definição. E tudo bem, maravilhoso. Às vezes a gente pode acreditar que é só isso. Mas eu creio, não só da minha parte, não sei se você se inclui nisso, mas que por muito tempo nós tivemos uma visão um pouco equivocada do que se trata de definição. Nós sempre acreditamos que definição se tratava de tomar um lado, o que também é verdade. Mas só que nós acreditávamos que definição era nós tomarmos o lado de alguma coisa. Por exemplo, para ser bem prático, por muito tempo foi discutido entre calvino e arminiano, presbiteriano ou assembleiano, pentecostal ou tradicional, worship ou mais liberal. Por muito tempo nós achamos que definição era o lugar que nós congregávamos, a função que nós exercíamos na congregação, mas definição não tem nada a ver com isso. Isso é um entendimento equivocado do que se trata de definição. Definição, o que é definição? Definição é saber quem eu e você somos em Cristo. Definição é saber de que lado da cruz nós estamos.
Definição não é se eu sou mais tradicional, se você é mais liberal. Definição não é nós dividirmos a igreja. Definição, nós não podemos trazer definição como a separação da igreja. Porque o próprio Senhor nos diz que não existe várias, mas existe só uma, né? Isso é definição. No Evangelho, na vida cotidiana também, não existe algo chamado neutralidade. Todos nós passamos por uma definição. Se não falamos com a nossa boca, se não nos definimos com as nossas palavras, as nossas ações provavelmente nos definem, evidenciam quem somos, evidenciam qual é a realidade que estamos, evidenciam a qual Senhor nós adoramos, a qual Senhor nós ofertamos. Elas evidenciam quem nós somos. E Jesus deixa isso bem claro, o fato de não existir neutralidade, no Evangelho de Mateus 5,37, onde ele fala o seguinte: que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Pode parecer bem básico, e por muito tempo a gente até falou ou tratou de qualquer maneira disso, mas ele é bem direto, e aqui ele está acabando com algo que se chama neutralidade. Você não pode, não existe um talvez, não existe um meio termo, não existe a palavra em cima do muro. Nós precisamos nos definir, né? Ele ainda completa: o que passa disso é procedência maligna. Então, irmãos, que seja o sim, sim e o não, não. Mas que a gente para que a gente possa entender um pouco melhor sobre definição, entender um pouco melhor sobre quem somos, entender isso de forma mais clara, né? Nós vamos trabalhar hoje no livro do Evangelho de João, no capítulo 6. No capítulo 6, versículo 35. Eu pedi para abrir, mas eu nem vou ler agora, tá? Foi no automático. Vamos entender um contexto do livro de João. O livro de João 6, ele é um livro que ele contém 71 versículos. E nós vamos ler todos eles hoje aqui, amém? Brincadeira, irmãos. Se nós for ler 71 versículos aqui, nossa, fecha o portão ali que é meia-noite que nós vamos sair. Mas enfim, ele é um livro que contém 71 versículos. É um livro bem extenso, mas que contém uma porção da verdade que é incrível. Porque nesse livro a gente vai encontrar, somente nesse livro de João 6, somente neste capítulo 6, a gente vai encontrar 3 tipos de expressões diferentes. Se você for ler o livro de João 6, você vai perceber que no começo tem aquela passagem que todos nós conhecemos, onde a palavra vai nos dizer que o povo, por ver os sinais, contemplar os sinais de Jesus, eles se achegaram. E chegou um momento que tinham cerca de 5.000 pessoas. E ali, acredito que você sabe bem, né? Não sei se você sabe mais isso, ou João 3,16. Mas naquele momento, Jesus manda se assentar as pessoas. E ele até pergunta para Filipe: como é que a gente vai fazer para alimentar todo mundo? É impossível não ler isso e não conseguir conjecturar na minha mente já. Imagino o Filipe olhando, tipo, cara, tem 5.000 pessoas, nós não tem um pila, não sei. Mas a palavra diz que o Senhor fez a pergunta para ele, mas já sabia a resposta. E já sabia o que iria fazer, né? Mas então aparece André e diz: olha, tem esse menino aqui com esses 5 pães e 2 peixinhos. Você sabe o desenvolver da história, teve a multiplicação, né? É uma história maravilhosa, um milagre formidável, né? Mas esse primeiro ponto são as grandes multidões, que é o quê? O povo que veio até Jesus por conta que tinha contemplado os seus sinais, as suas maravilhas, os seus milagres. E esse povo que vem, essa multidão que é alimentada, coloca ali para nós, Giovana, João 6,2, por favor. Vamos ver quem que é o primeiro povo. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Essa aqui é as grandes multidões, né, que seguiam Jesus por conta dos seus sinais e maravilhas. Coloca no 6,26, por favor.
Mas agora tem um outro tipo, digamos que foi afunilado um pouco as pessoas, porque depois do milagre da multiplicação dos pães, a palavra vai dizer que a população, o povo que desfrutou disso, queria fazer de Jesus rei à força, queria forçá-lo a ser rei. E a palavra diz que ele se retirou sozinho para o monte, e seus discípulos no decorrer pegaram o barco e seguiram rumo a... Meu Deus... Cafarnaum. Desculpa. A palavra diz que seus discípulos pegaram o barco e seguiram rumo a Cafarnaum. E no meio desse trajeto, o mar se agita, eles veem um homem vindo andando sobre as águas. E Jesus, olha, não temas, sou eu. E eles atravessam para Cafarnaum. E chegando lá, o povo amanhece e percebe que o único barco que tinha se ido, e Jesus não tinha ido com os discípulos. Então chega mais alguns barcos e eles decidem ir até Jesus. Eles decidem atravessar o mar para ir ter com Jesus, para encontrar Jesus. E quando eles chegam, Jesus diz o seguinte: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão procurando não porque viram sinais milagrosos. Então já filtrou um pessoal. Primeiro tinha um pessoal que veio porque tinha visto os sinais e as maravilhas, mas agora veio um pessoal que não é porque veio os sinais e as maravilhas, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então Jesus aqui, ele dá uma característica dessa multidão, que são aqueles que vêm até ele e se alimentaram e se sentiram satisfeitos, por isso voltaram, por isso foram atrás de Jesus, né? E a gente tem uma outra expressão nesse livro de João 6, que é João 6,68. Tirando todo esse enredo, as grandes multidões, as multidões, Jesus ele tinha algo bem particular que a gente vai ver no decorrer dos 4 evangelhos, que era o seguinte: toda vez que estava se ajuntando uma multidão ao redor dele, toda vez que os seus discípulos começavam a ficar muito contentes, muito eufóricos, né? Cheios de esperança ou cheios de conjecturas próprias, Jesus ele vinha com um sermão, meu irmão, que acabava com o sonho de todo mundo, acabava com a expectativa de todo mundo. E aqui então no decorrer, só estou dando um panorama todo do versículo para a gente poder trabalhar, que acontece que Jesus, depois desse duro sermão, de falar coisas que ofendem profundamente a mente humana, ele olha para os discípulos e ele pergunta o seguinte, volta um para nós, Giovana, por favor. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Porque todo mundo tinha abandonado, todo mundo tinha se ofendido. E Jesus, e aí vocês 12 aí, querem ir também não? Aí Pedro faz uma das afirmações mais lindas, e que, não sei você, mas eu já chorei muito lendo essa afirmação, orando isso. E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Falei que eu choro, já dá vontade de chorar só de ler de novo. Mas aqui Pedro ele simboliza a igreja, né? E ele faz tirando a afirmação dele, que Pedro é cheio dessas, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para quem nós iremos se só tu tens a palavra de vida? Então são 3 expressões diferentes: os que vieram por conta dos milagres, os que vieram porque se alimentaram do pão, e aqueles que permaneceram, que já não se alimentavam do pão, mas sim das palavras de vida que saíam da boca de Jesus. E como eu disse, é sempre bom lembrar que Jesus em seus sermões, ele tinha essa característica. Quando as pessoas, os seus discípulos principalmente, a gente vai ver no decorrer do evangelho vários momentos que ao eles ficarem eufóricos, porque não sei se você sabe, mas a expectativa deles era de um rei que iria livrar eles do governo de Roma. Era de um rei que chegaria e libertaria, um rei guerreiro, que tiraria eles desse cenário de escravidão e colocaria eles como governantes, né? Eles seriam libertos. Mas aí Jesus, toda vez que essa expectativa surgia no coração deles, toda vez que a fala deles tinha uma expectativa que não era aquela para a qual ele foi enviado, Jesus, você vai ver que ele falava assim, é necessário que eu seja entregue e eu seja morto. É necessário que eu morra, mas ao 3º dia eu ressuscite. Ele ainda era gentil, né? Porque ele dava o outro lado. Ele falava, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas o fato da expectativa dos discípulos, o fato da expectativa daquela grande multidão estar
desalinhada com a vontade do Pai, ou por desconhecer o que era a vontade do Pai, essas pessoas se frustravam. Muitos abandonaram, alguns deixavam de seguir, mesmo vendo sinais, milagres, maravilhas, se alimentando da multiplicação de pão, dos pães. Então, sempre Jesus ele tinha é uma característica que a gente vai ver muito nos 4 evangelhos. Se aumentava o povo, logo vinha Jesus. É necessário que eu morra. Não pense que eu vim para trazer paz, mas eu vim para trazer conflito. Imagina um povo que estava esperando um rei, um libertador, ouvir uma mensagem dessa, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou outras passagens muito conhecidas também. Aquele diz para o jovem rico: vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Olha o quão ofensivo é isso para uma mente carnal. Olha o quão ofensivo é isso para uma mente humana. Imagina o jovem rico: cara, tudo eu já faço. Então vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Jesus ele evidenciava o coração. A gente vai ver no decorrer das suas palavras que ele sempre evidenciava a vontade humana, o desejo humano. E ali João 6,66. E aqui é o que aconteceu no livro de João, diante das palavras de Jesus, dele dar esse confronto nas pessoas. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Pode ficar ali, por favor. A gente tem trabalhado muito nessa palavra discípulos, né? Discípulos, seguidores, que nós temos que transicionar, né? Mas hoje nós vamos falar de um pouquinho, um outro tema talvez. Mas enfim, essa característica de Jesus fica bem explícita. E hoje nós vemos um contraste com essa palavra, com esse jeito de Jesus, com essas falas de Jesus. Conforme nós olhamos, se olharmos ao nosso redor, se olharmos no nosso dia a dia, nós vamos ver sempre palavras que buscam encher os templos, encher os lugares, ocupar todas as cadeiras. Mas se nós olhamos as palavras de Jesus, parece que ele estava fazendo ao contrário. Mas o ponto é que Jesus ele sempre estava disposto e pronto a eliminar qualquer um daqueles que eram entusiasta da fé. Todo aquele que só estava como um entusiasta, como quem queria somente olhar um milagre, se sentir bem por comer um pão. Você vê que Jesus a todo momento, a hora que acrescia o número desse tipo de pessoa, ele vinha com esse duro sermão, né? Então vamos lá. Coloca ali para nós João 6,35, por favor. Vamos ver o que Jesus estava falando a eles. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, embora ainda não creiam. Vamos ficar só no 36, porque senão no 37 ali eu vou me empolgar. E Jesus aqui nessa passagem de João 6,35, ele vai falar em vários pontos essa seguinte frase: eu sou o pão da vida. Necessário aquele que não beber de mim, aquele que não comer de mim, não beber do meu sangue, né? Ele usa essa expressão várias vezes: eu sou o pão da vida. Jesus aqui ele deixa claro duas expressões, ou melhor, dois estágios que todos nós passamos, que são o seguinte. Pode colocar no 6,35, por favor, Giovana. Vamos fazer por partes. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Vamos trabalhar nessa parte aqui primeiro. Eu e você, eu vou falar eu, aí se você se identificar, você se inclui, mas eu vou falar de mim. É quase 100% de certeza que quando nós nos achegamos a Deus, quando nós nos achegamos ao Evangelho, quando nós conhecemos o Cristo, nós chegamos por meio de uma necessidade. Nós chegamos por meio de algo que sentia que faltávamos,
por meio de a espera de um milagre, a espera de alguma provisão do Senhor. É muito provável que todos os que me ouvem aqui se achegaram ao Senhor partindo de um lugar de necessidade, seja de uma tristeza, de algo emocional, financeiro, mas é muito provável que todos nós se achegamos ao Senhor por uma necessidade. Então nós podemos pensar, cara, então foi a necessidade que me levou até Deus? Não. Coloca João 6:44, por favor. Não foi a necessidade que nos levou até o corpo de Cristo chamado igreja, ou a necessidade que nos levou até Deus. Porque o próprio Jesus vai dizer o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Presta atenção. Foi a necessidade que nos trouxe até o Senhor? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então, mesmo que nós pensamos, cara, foi a minha necessidade que me trouxe até o Senhor. Não. Quem nos trouxe até o Senhor foi o próprio Pai. Ela pode ter sido um meio usado. Ela pode ter sido um meio que o Senhor nos usou para nos empurrar para esse lugar chamado igreja. O meio que o Senhor usou para que nós aceitássemos aquele convite de: ei, vamos na minha igreja hoje? Vamos lá na minha congregação hoje? Vamos cultuar comigo? Pode ter sido o meio que o Senhor usou. Mas ela não foi. Foi o próprio Pai que nos trouxe até aqui. Foi o próprio Pai que nos trouxe até a igreja. Foi o próprio Pai que colocou em nós o desejo de vir nesse lugar. Então, se você está aqui hoje, pense com o que for, mas foi o próprio Pai que te trouxe aqui nessa noite, amém? Então não foi a sua vontade que lhe trouxe aqui. Não foi a sua vontade de ser alguém melhor. Nossa, não, eu preciso melhorar. Eu preciso ser alguém melhor. Não foi. Pela graça de Deus, foi Ele mesmo que te mandou até aqui. Foi Ele mesmo que colocou o desejo. Senão o próprio Pai que nos trouxe aqui nessa noite. E Ele nos trouxe aqui por um motivo: para que eu e você possamos conhecer o Filho. Amém? Então vamos lá, todos nós nos achegamos a Deus como necessitados. E é provável que eu e você, por muito tempo, ou até mesmo agora, o que mais sai da nossa boca são as nossas necessidades. Deus me ajuda, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus eu preciso, Deus eu quero, Deus me dá aquilo, Deus provê isso, Deus provê isso outro, Deus faz um milagre. É muito provável que se não passamos por esse momento, se não estamos passando, já passamos, e Deus nos livre de nunca mais passarmos por esse tipo de situação, que é o quê? Como alguém que está necessitado, correndo atrás de um milagre. E se você veio aqui nessa noite, irmão, se você veio aqui da igreja, se você não, vou no culto hoje, por quê? Porque eu preciso de um milagre, porque eu preciso de uma resposta, porque eu preciso de uma provisão do Senhor. Eu tenho uma boa notícia, que o Senhor é capaz e Ele vai prover. Mas a notícia menos boa é que muitas vezes nós não sabemos o que nós precisamos verdadeiramente. Mas vai ficar mais claro isso. Então eu tenho certeza que o Senhor irá suprir de uma forma surpreendente. Apenas nos atentamos à palavra nesse momento, então. Mas a verdade é que eu e você, muitas vezes nos encontramos como Bartimeu. Quantos aqui conhecem a passagem do Bartimeu, do cego Bartimeu? Quem conhece? Glória a Deus, pelo menos 2 pessoas, amém. O restante vamos desconectar o Instagram e vamos parar um tempinho para ler a Bíblia, irmão. Mas quem foi Bartimeu? Né? Bartimeu, o nome, a palavra Bartimeu significa filho de Timeu, né? E quem foi Bartimeu? Abre para nós Marcos 10:46, por favor. Vamos ver quem foi Bartimeu, para te refrescar a memória. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos com uma grande multidão estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse,
Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Jesus olhando para um cego e perguntando: o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Coloca na Almeida para nós esse pedaço, por favor. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ou seja, irmão, eu e você éramos como o cego Bartimeu, que clamávamos ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós pedíamos aquilo que nós achávamos que precisávamos, como o cego. Meio contraditório, né? Um cego chega diante de Jesus: Jesus, o que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Meio óbvio, né? Jesus falou: estás curado, receba a visão, volte a ver. Não, vai, a tua fé te salvou. Como assim? Um homem chega pedindo para voltar a ver e Jesus fala: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, né? Aqui na vida de Bartimeu, nessa passagem de Bartimeu, fica muito explícito o quanto nós não temos a capacidade de realmente saber o que precisamos, ou achamos que precisamos, né? Nós nos achegamos ao trono da graça, nos achegamos diante do Senhor, buscando nos alimentar, e não só isso. Pedimos e pedimos, e pedimos mais e mais, buscando solução para tudo e para todos, mas ainda assim pedimos mal, ainda assim não sabemos o que pedimos. Nós buscamos solução para o problema que hora mais, hora menos ele volta a aparecer. Nós não temos a capacidade de realmente saber o que precisamos, mesmo que pareça óbvio. Tem algo mais óbvio do que um cego pedindo para voltar a ver? Porque o problema é que nós sempre achamos que o nosso problema, as nossas dificuldades estão ligadas a algo visível, estão ligadas a algo material, a algo que eu e você podemos controlar, a algo que está diante das nossas mãos, né? Como Bartimeu, nós éramos cegos, pois foi isso que recebemos quando Adão pecou. Se você voltar em Gênesis e ver a passagem que fala da queda de Adão, você vai ver que o Senhor falava para ele o seguinte: olha, no dia que dessa árvore comer, certamente você morrerá. Mas então acontece, tem o decorrer da história, Adão e Eva comem do fruto, e a palavra não diz que eles morreram. A palavra diz que os seus olhos foram abertos. Mas como assim? Os seus olhos estavam abertos, mas eles haviam morrido espiritualmente. A verdadeira vida, que é a vida de Deus, eles haviam perdido. E os olhos que haviam sido abertos não eram os olhos do Espírito, mas sim os olhos da carne, né? Eles haviam perdido a verdadeira vida. E se ela é a verdadeira vida, como um morto pode ter sensibilidade? É isso que está falando aqui no cego Bartimeu. Isso que eu quero passar para vocês. Que às vezes nós pedimos as coisas ao Senhor, buscamos soluções, mas muitas vezes nós nem sabemos o que estamos pedindo, porque nós ainda estamos como cegos, acreditando que o nosso problema está ligado a coisas materiais, quando o próprio Senhor, Ele veio não para solucionar coisas visíveis, mas sim para nos dar salvação, reconciliação. O pecado, ele nos colocou um véu que não nos deixa ver o nosso verdadeiro problema. Por isso buscamos soluções que parecem eficazes, mas duram por pouco tempo. Ou só eu aqui que passei por diversas vezes o fato de ir na igreja no domingo, 2, 3, e depois ficar 2 meses sem congregar, 2 meses sem abrir uma Bíblia, sem ter um tempo de oração.
porque eu acreditava que aquele curto período de comunhão havia solucionado um problema. A solução que eu precisava para o meu problema visível tinha acontecido e está tudo certo. Mas nós não conseguimos enxergar qual é o nosso verdadeiro problema. Nós somos como o cego, que clama por misericórdia e quando pede e quando chega diante do Senhor, eu quero ver. E o Senhor fala, olha, vai, a tua fé te salvou. Então, se você veio buscando algo aqui nessa noite, fique feliz, essa é uma boa notícia. O Senhor tem, só que não é o que você espera. A solução do Senhor dificilmente está ligada àquilo que esperamos. Ele sempre nos dá o que precisamos, não o que pedimos. E glória a Deus por isso, amém? O pecado colocou um véu em nós. Isso é o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4:18. Efésios 4:18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. Quando fala que nós somos o cego Bartimeu, é isso aqui que eu estou dizendo. Essas são as palavras. Separados da vida de Deus. Se estamos separados da vida de Deus, que é a verdadeira vida, pode um morto ter alguma sensibilidade? Não é? Seguimos. Aquele que vem a mim não terá fome. Como eu disse, se você veio com alguma necessidade, eu tenho uma boa e uma menos boa, né? A boa é que o Senhor sacia a fome de todo aquele que vem diante dele e ele supre a sua necessidade. A menos boa é que ele não soluciona problemas, mas ele soluciona o causador dos problemas. E não olha para o lado nessa hora, irmão. Quando fala que ele soluciona o causador dos problemas, a gente tem que olhar para um espelho. Vamos lá. A cruz ela não aconteceu por conta de uma necessidade humana. Deus não se move por necessidade. A cruz foi o meio pelo qual Cristo fez a vontade do Pai, de reconciliar todas as coisas dele. A gente vai ver o livro de Efésios, Paulo falando muitas vezes isso. E nesse processo, pela misericórdia do Senhor, eu e você fomos incluídos também. Nessa obra exata e perfeita, o nosso maior problema foi resolvido. E qual que é o nosso maior problema? O meu, o seu, o nosso. O nosso maior problema somos nós mesmos. Esse é o maior problema. O Senhor veio e nos salvou, nos libertou do maior lugar que Ele podia nos libertar, que é de nós mesmos. A palavra vai nos dizer que não tem nada mais terrível do que um homem que é entregue às suas vontades, é entregue aos seus desejos. Jesus, ele, no seu ministério, ele não expulsou todos os demônios, ele não curou todos os enfermos, mas a palavra diz em Colossenses que... Colossenses 2,15, por favor, Giovana, para a gente ver. No ministério de Jesus, que durou seus 33 anos, ele não expulsou todos os demônios, mas ele, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Ou seja, ele expôs todo o principado e potestade. Ele não curou todos os enfermos, mas levou sobre si todas as enfermidades. Nós acabamos de falar de um estágio da vida do crente. O que acabamos de ver aqui é a expressão do que passamos ou estamos passando. Que é o quê? Nós nos achegamos diante de Deus com uma necessidade. Nós nos achegamos diante de Cristo pedindo algo. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha a minha causa. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu preciso de um milagre. E é maravilhoso que o Evangelho, ele é nos apresentado como uma semente. E por um motivo específico e lindo, você vai ver que toda vez que o Evangelho é nos apresentado, ou é como uma semente, ou é como uma vida. Por quê?
Porque tudo aquilo que é vivo evolui. Tudo aquilo que é uma semente cresce, né? Tudo que está vivo está em constante evolução. Uma evidência disso é você que está aqui. Um dia você foi uma das criancinhas que estava na frente do púlpito, que estava na salinha sendo ministrada. Mas estamos aqui e o tempo vai avançando, né? Meu Deus. Ou seja, tudo que é vivo, tudo aquilo que é uma semente, evolui. Tudo aquilo que o Senhor nos dá cresce. Por isso que Jesus sempre vai se mencionar e mencionar a palavra como uma semente, como uma raiz que brota numa terra seca. Irmão, a terra seca é eu e você. E essa semente, essa raiz que está brotando é o Evangelho de Cristo. É a vida de Cristo dentro de mim e dentro de você. E quando fala terra seca, irmão, bota seca nisso. Porque nós éramos um problema sério. Mas pela maravilhosa obra da cruz, nós fomos reconciliados com o Senhor. O nosso problema, o nosso principal e único problema foi resolvido. Então vamos ver outro ponto da fala de Jesus. Primeiro nós vimos que todo aquele que vem a mim jamais terá fome, né? Aquele que vem a mim não terá fome, porque ele é o pão da vida. Então nós vamos ver outra fala de Jesus. Coloca no João 6,35, por favor. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Pode ficar aqui. E quem crê em mim nunca terá sede. Vamos ver o que o Senhor estava falando, o que Jesus estava expressando quando ele disse: aquele que crê em mim nunca terá sede. É como se ele estivesse dando dois âmbitos, dois estados, dois estágios da vida do crente, dois panoramas, digamos assim. E para entendermos, precisamos voltar a alguns versículos. João 6,29. Para que a gente possa entender o que ele disse quando aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Mas quem ele enviou? Jesus ele fala aqui como se fosse uma terceira pessoa, né? O próprio Jesus falando: a obra de Deus é essa, que creiam naquele que ele enviou. É como se ele estivesse falando em terceira pessoa, mas na verdade Jesus, o vaso perfeito, ele estava falando da vida que ele tinha dentro. Ele estava falando da natureza que habitava dentro dele. Ele estava falando do Cristo que havia dentro dele, né? Vamos deixar isso aqui um pouco mais claro. Vamos fazer algumas perguntas para o versículo. O que é a obra de Deus? A gente acabou de ver aqui no João 6,29. Que creiamos naquele que ele enviou. Mas quem foi que ele enviou? Se essa é a obra, nós temos que crer. Tá, quem foi que ele enviou? Vamos ver alguns versículos que vão deixar isso bem explícito para nós. João 3,16. Isso aqui foi a parte que a Sara copiou da minha mensagem aqui. João 3,16, é bem pouco lido esse versículo aqui, gente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Fala comigo, Filho. Unigênio, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos lá, Isaías 9,6. Vamos deixar bem claro, vamos ver quem foi o enviado. Essa profecia aqui também quase ninguém nunca leu, tá? É novidade na Bíblia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Opa, peraí. Um menino nos nasceu. Quem foi que nasceu? Não. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O profeta Isaías está falando o seguinte, ele está anunciando o seguinte: um menino nasceu. Quem que nasceu? Jesus. Um menino nasceu. Nasceu em Belém, você sabe a história, José e Maria. Você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes. Se você foi criancinha na igreja mesmo, nossa. Então, ou seja, o Isaías está falando o seguinte:
Um menino nasceu. Quem que é o menino? Jesus. Mas um filho se nos deu. Um filho nos foi dado. E o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quase que eu li cantando esse pedaço aqui. Vamos lá. Então vocês conseguem entender a profecia de Isaías? Que ele está falando de duas pessoas que estavam em uma. Um menino nasceu. Quem nasce? Jesus. É o menino, ele precisa nascer. Mas aquilo que estava dentro dele é o filho que foi enviado. Então o menino nasceu, Jesus, mas o filho foi nos dado em Jesus. João 1. João 1, por favor. 1:1. É só versículo que ninguém nunca leu, tá, gente? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pode voltar ali, Giovana, por favor. Vamos entender um pouco mais esse panorama do que João estava falando aqui. A palavra verbo não é o que eu e você conhecemos na língua portuguesa, que é o verbo aquele que a gente conjuga. Eu, tu, minha, ela, nós, vós. Não é esse, tá? A palavra verbo aqui é o logos, é a palavra de Deus, é aquilo que saiu de dentro de Deus. Ou seja, quando Deus falou, tomou forma. Quando Deus falou, se fez. A palavra verbo é o logos de Deus. Então quando João fala o seguinte, no princípio era o verbo, ele está falando do quê? Ele está falando da eternidade, porque era no princípio, antes da criação de todas as coisas, era na pré-existência, antes que existisse tudo. Ele está falando, o verbo é pré-existente, é eterno. E logo depois ele continua, e o verbo estava com Deus. Opa, peraí, ele é eterno e estava com Deus. Então está falando de uma característica, é o seguinte, da sua personalidade própria distinta do Pai. João está falando que o verbo, no princípio, antes de que tudo existisse, estava com Deus, ou seja, está falando de uma outra personalidade, de mais alguém, e o verbo era Deus. Então João está falando da eternidade, da característica e da sua divindade. E quem que era o verbo? Vamos lá, pode colocar no 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Vamos lá, João 1,14. Quem é o verbo? Vamos ver quem é o verbo. E o verbo se fez. Opa, peraí. O que Isaías falou? Um menino nasceu, um filho nos deu. Um menino nasce. Quem que era o menino? Jesus. Então vamos lá. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que o apóstolo João está falando aqui? O verbo se fez carne. O filho que nos foi entregue, o filho que nos foi dado, ele se fez carne. Cristo em Jesus, o Filho de Deus, no vaso perfeito, que era Jesus. Esse é o que temos que crer, no Filho que nos foi dado. E o crer diante do Senhor não se trata somente de uma afirmação verbal, pois muitos daqueles que acompanharam Jesus no seu ministério também criam. As pessoas acreditavam. Então o crer que Jesus está falando, que aquele que crer em mim jamais terá sede, ele não está falando, olha, se vocês admitirem que crer, que me reconhecerem, vocês nunca mais terão sede. Não, o crer que Jesus está falando aqui é mais que uma afirmação verbal, é um ato de vida. Ele está falando, cara, você crê, então você precisa viver isso, né? O crer que Deus espera de nós é uma vida rendida à sua vontade, uma vida que expressa a natureza do seu Filho, porque não foi Jesus que nos foi entregue, foi o Filho, foi Cristo que foi nos entregue. Jesus era o vaso perfeito, que continha o conteúdo perfeito, mas o que nos foi entregue não foi Jesus, sim o Cristo. Foi Cristo que nos foi entregue. O sacrifício da cruz de Cristo não teve como fim a nossa salvação, a nossa justificação, embora também esteja incluído. Eu ser salvo, você ser salvo, nós sermos salvos, nós termos a vida eterna, não foi o fim da cruz.
Porque Deus, ele não se move por uma necessidade humana. Deus, ele nunca fez nada por uma necessidade. Tudo que foi feito, tudo que foi criado, foi pela vontade do Pai e não pela uma necessidade do homem. O sacrifício da cruz foi o meio pelo qual a vontade do Pai foi estabelecida. Foi por meio da cruz que eu e você tivemos acesso ao Cristo ressurreto, o Filho de Deus. O crer que Jesus está falando aqui, aquele que crê em mim, vamos recapitular um pouco. Ele fala de dois estágios. Aquele que vier a mim jamais terá fome, que ou nós nos encontramos nesse lugar, ou já estivemos nesse lugar, que é chegar diante de Deus com uma necessidade. Mas ele também fala, aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas qual é o crer? Se não é um crer somente de afirmar verbalmente, não é um crer somente de declarar. Lucas 9:23. O crer que Jesus está nos instruindo aqui é o mesmo que ele fala. E dizia a todos, Jesus falando, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A palavra crer que Jesus está falando ali no João 6:35 é, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Esse é o convite. Esse é o crer que ele está falando. Não tem problema nós nos achegarmos diante do Senhor com uma necessidade. Não tem problema nenhum nisso. E eu fico muito feliz quando eu olho as crianças e eu percebo que eles não vão ter não vão passar por esse mesmo processo. Porque eles vão crescer sabendo que tem tudo. Eles vão crescer sabendo quem é o Cristo, quem é a vida, o que eles receberam. Não vou precisar, como eu e você, quebrar a cabeça. Chegar a dizer que é errando que se aprende. Está amarrado isso. Eles vão crescer conhecendo o Cristo. Mas esse é o convite, isso é o que Jesus estava falando. Aquele que crê em mim jamais terá sede. O crer é o negue-se a si mesmo. Esse é o convite que o Evangelho proporciona para mim e para você. Cruz. Se viesse numa carta, ele ia ter o formato de cruz. Se fosse uma porta, ele ia ter o formato de cruz. Se fosse no outdoor, ele ia ter o formato de cruz. Porque esse é o convite do Evangelho. Negue-se a si mesmo. Porque a cruz é esse lugar que eu e você somos levados. Ou melhor, é o lugar que eu e você precisamos buscar diariamente. Porque o próprio Jesus vai falar, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Ou seja, ele está falando que é algo cotidiano, é um ato repetitivo, que dia após dia nós precisamos fazer. Ou também nas palavras do apóstolo Paulo, Efésios 4:22. Jesus falou o seguinte, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, crucifique a sua carne, crucifique o seu velho homem. E Paulo ele vai falar o seguinte, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. Despojar é o ato de se despir. Tire a roupagem do velho homem, tire a jaqueta do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Coloca na NVI, por favor. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se. O despojar é melhor, mas vamos lá. Do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. O que a gente falou no começo sobre o cego Bartimeu? Sobre termos a nossa necessidade, mas realmente não sabemos o que precisamos. Porque o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, quanto à velha maneira de pensar, quanto à velha maneira de achar, quanto à velha segurança, os velhos ensinamentos, dispam-se do velho homem, com os seus desejos enganosos, ou seja, as suas necessidades enganosas. E também fala para si, pode seguir, 22, 23, para serem renovados no modo de pensar, ou seja, o ato de nos despirmos do velho homem, nos despirmos da nossa velha natureza, faz com que seremos renovados do nosso modo de pensar. Se vestirem do novo homem,
criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, é a mesma fala que Jesus: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O apóstolo Paulo, olha, se dispa da roupa do velho homem. O apóstolo Paulo, ele é mais minucioso, que ele fala: olha, vai tirando, que ninguém chega em casa, ou quando vai trocar de roupa, tira tudo de uma vez, uma camiseta, depois a meia, depois a calça, o shorts. Então ele vai falando, é um processo. Se dispa, velhas atitudes que vão aparecendo, crucifique, como está escrito em Lucas, tome diariamente. É cotidiano, é algo que é progressivo. Pouco a pouco nós vamos nos despindo. Nossa, agora eu estou legal. Meu Deus, cara, isso aqui. Se dispa, negue-se a si mesmo, morra para você mesmo. Crucifique a sua opinião, crucifique o seu pensamento, o seu ideal, aquilo que você acha. Como eu falei, como a gente falou no começo, que é... definição. Trazendo de volta o que eu falei no começo sobre definição. O que é se definir? Se nós vimos que não é tomar um lado na fé. Não, eu creio no Senhor, mas eu sou armínio. Não, eu creio no Senhor, mas eu sou calvinista. Não, eu creio no Senhor, mas é que eu sou assembleano. Não, eu creio no Senhor, mas é que eu sou presbiteriano. A definição não é isso. A definição é saber quem somos em Cristo. E diante disso, existem dois lugares que eu e você podemos estar nessa noite, que são antes da cruz e depois da cruz. Se o Senhor está falando crucifique, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Cruz nada mais é do que um instrumento de morte, mas é passagem, né? Cruz significa passagem. Porque antes da cruz, como a gente falou do cego Bartimeu, antes da cruz nós somos como uma multidão que se achega no Senhor, buscando resolver os seus problemas, buscando resolver as suas necessidades, buscando matar a sua fome, porque talvez ficamos admirados por um milagre, por uma manifestação, não sei. Mas antes da cruz é o lugar que eu e você ainda estamos cheios das nossas necessidades próprias. Antes da cruz é o lugar onde tudo gira em torno de nós. Ou melhor, tudo gira em torno daquilo que nós achamos que precisamos. É o lugar onde tem ainda a nossa opinião. Eu acho que... Não, é que eu penso assim. Não, é que... Não, eu acredito que é dessa maneira. O Evangelho tem uma notícia triste para nos dar. Nós não fomos chamados para achar nada. A nossa opinião não vale de nada no Evangelho. Porque se a nossa opinião valesse de alguma coisa, nós não veríamos o próprio Jesus dizendo: eu não vim fazer a minha vontade, mas sim a do meu Pai. Não faço o que penso, não faço o que quero, mas sim aquilo que o Pai me determinou para fazer. Antes da cruz, nós ainda nos esforçamos para manter a unidade. Antes da cruz, eu ainda me esforço para manter... Não, cara, que assim, eu não gosto muito dessa atitude do Charles, mas tá aqui, né? Vamos estar junto, né? Tem que ser um. Antes da cruz, a gente se esforça. A gente suporta um ao outro. Antes da cruz, tem o esforço nosso. Antes da cruz ainda existe calvinista, arminiano, assembleano, presbiteriano. E tu imaginar, flamenguista, São Paulino. Antes da cruz tem tudo, meu irmão. O tradicional, o liberal, está todo mundo antes da cruz. Antes da cruz, as coisas ainda parecem funcionar nas nossas vidas. Mas a gente vê que depois de uma semana, um mês, a gente volta a cair nos mesmos problemas. A gente volta a enfrentar as mesmas situações, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. Porque a vida humana ela é cíclica. A vida humana é cíclica. Você pode olhar o Antigo Testamento inteiro, que você vai ver a mesma expressão em várias pessoas. Você vai ver um povo no deserto rodando 40 anos por causa das mesmas expressões, os mesmos problemas. Antes da cruz ainda temos muitos
Antes da cruz ainda são vários. Antes da cruz ainda, infelizmente, nós temos uma Camboriú com mais de 300 igrejas. Antes da cruz ainda tem muita opinião. Antes da cruz ainda é o que eu e você achamos, é o que nós nos sentimos melhor. Antes da cruz eu posso ficar bravo com o Charles e procurar qualquer outra congregação. Antes da cruz eu posso ir atrás de uma congregação que me deixa vir de short, sei lá. Não que não se importe, bro. Fica à vontade, vem de, sei lá. Só não vem pelado, irmão. Mas antes da cruz é esse lugar que está cheio de opinião e está cheio de achismo, sabe? Antes da cruz ainda tem muito de nós, tem muito de mim, tem muito de você. Antes da cruz a gente vai, não, é que eu tenho que negar a mim mesmo, né? Não, vou aqui, né? Eu tenho que negar a mim mesmo, então eu não vou estar junto com o Charles, né? Porque ele faz uma coisa que eu não gosto, então eu vou ficar aqui. Antes da cruz é esse lugar onde tem muitos. Antes da cruz é o lugar onde não contém a vida de Deus. Porque tudo aquilo que não contém, a gente sabe muito bem, tudo aquilo que não contém a vida de Deus é corruptível. Tudo aquilo que não contém a vida de Deus, perto está de desaparecer. Antes da cruz é o lugar onde nós somos muitos ainda. Mas depois da cruz, do outro lado da cruz, o que tem do outro lado da cruz? Cristo, o Filho que nos foi dado. Do outro lado da cruz não tem o Otávio, o Charles, o Elias. Do outro lado da cruz tem um. Nós não cantamos aqui a última música, porque dele, por ele, para ele. Tudo se trata do um. Nunca se tratou de vários. Nunca se tratou de muitos. Tudo sempre se tratou de um. Uma só vontade. Um só Senhor. Um só Deus. Um só cabeça. Um só corpo. Tudo sempre se tratou de um. Só que o problema é que nós insistimos em viver do outro lado da cruz, porque ainda para nós é cômodo. Ainda se torna cômodo para nós viver as nossas vidas do jeito que achamos, do jeito que entendemos. Quando olhamos para Jesus e Ele, cara, não vim fazer a minha vontade, mas tem aquilo que o Pai mandou. E nós vemos no decorrer que no final desse desejo do Pai tem uma cruz, que para nós pode ser escândalo, para nós brutalidade, mas Deus olha e fala, justiça. Do outro lado da cruz já não sou eu quem vive, mas sim Cristo vive em mim. Do outro lado da cruz já não é a minha vontade, a sua, já não é a nossa, mas sim é a vontade dele. Aquilo que era muito se torna um. Um Senhor, uma voz, um desejo, um só Deus, um só propósito, uma só natureza, uma só vontade. Depois da cruz tudo se trata do um. E o mais incrível é que do outro lado da cruz não é uma versão melhorada nossa. Do outro lado da cruz não tem uma versão melhorada sua, não tem uma versão melhorada minha. Do outro lado da cruz é Cristo em nós. Do outro lado só tem o Cristo, irmão. Ressuscitado, perfeito. E esse é o Evangelho de Deus. Ele em nós e nós nele, fazendo aquilo que agrada ao Pai. Esse é o Evangelho que é o poder de Deus. Cristo em nós, fazendo nada mais e nada menos do que aquilo que agrada ao Pai. Esse é o Evangelho, esse é o poder de Deus. Gálatas 2:20, por favor. Isso é que é o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho do Cristo Criador, do Filho de Deus, habitando ricamente no meu e no seu interior, nos transformando por completo, até que Cristo seja tudo, até que Cristo seja tudo em mim, seja tudo em você, até que Ele seja tudo em todos. Esse é o poder do Evangelho. Essa que é a loucura para o mundo, olhar para uma pessoa e não ver alguém melhorado, mas sim ver uma nova criatura, sim ver um novo homem, que é Deus, que é o Cristo dentro de nós. Para o mundo é loucura, mas para Deus isso é o Evangelho. É o poder de Deus, transformação.
já estou crucificado com Cristo. Estou crucificado. Agora é o verbo que a gente aprendeu na escola, tá? Estou está no presente contínuo. Ou seja, eu estou diariamente, continuamente. Onde eu estou? Crucificado com Cristo. Paulo está falando o seguinte: eu já não vivo minha vida em momento nenhum. Eu estou continuamente crucificado com Cristo. Por quê? Porque o maior perigo que existe para mim sou eu mesmo. O maior adversário que eu tenho, cara, não é o diabo, sou eu. Porque eu sou capaz de tomar as piores decisões possíveis. Porque eu acredito que eu sei o que é bom para mim. Eu acredito que eu sei o que eu preciso. Eu acredito que a minha vontade é melhor. Não, é que eu sei o que é bom. Eu entendo o que eu estou precisando. Mas Paulo vai dizer o seguinte: cara, eu estou crucificado. Eu acordo de manhã, eu vou dormir, eu estou crucificado com Cristo. Não sou eu vivendo, é Cristo vivendo em mim. Não sou eu amando a minha esposa, é Cristo amando a minha esposa. Não sou eu educando meus filhos, é o Cristo educando meus filhos. Paulo está dizendo o seguinte para nós: olha, não vivam, morram para você mesmo, deixa Cristo viver. Quem será que é capaz de amar mais a minha esposa, eu ou Cristo? Quem será que pode ministrar uma palavra melhor, eu ou o próprio Cristo? Quem pode cuidar, quem pode servir melhor as mesas com os irmãos, eu ou Cristo? Quem pode ser o melhor filho, eu ou Cristo? Estou crucificado. É que eu e você precisamos a todo momento crucificar a nossa vontade. A todo momento crucificar quem nós somos, aquilo que achamos, aquilo que pensamos. Meu irmão, eu e você não temos nada a colaborar com o Evangelho. Nenhuma opinião nossa, se é a opinião do filho, se é a opinião do vaso perfeito, não foi dado. Não faço o que eu quero, não faço o que eu penso, eu faço aquilo que meu pai me mandou fazer. Eu faço aquilo que o pai me pediu, aquilo que o pai determinou. Porque a vontade do pai é boa, perfeita e agradável. Se nós queremos viver a vontade que é boa, perfeita e agradável, coloca de novo para nós ali o Gálatas 2:20. Se nós queremos viver essa vontade que é boa, perfeita e agradável, estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo, ele não veio simplesmente para realizar algo a nosso favor, de uma forma objetiva, né? Como se fosse o final. Nem tampouco se manifestou apenas para nos trazer um presente da parte de Deus. A obra de Cristo tem como um propósito: e que Ele entre em nós, que Ele habite em nós. A morte que Cristo experimentou na cruz não foi o objetivo final. A morte de Cristo na cruz não foi o final, mas o meio para cumprir o seu plano de entrar em nós, de habitar em nós, para que eu e você desfrutemos da vida dele, nos dando a sua vida, sua força em todo o nosso ser. Então aquele que crucifica a sua vontade, aquele que nega a si mesmo, como coloca no João 6,35, por favor, de novo. O pessoal do louvor pode subir, fica à vontade. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Se viemos aqui hoje buscando algo da parte do Senhor, glória a Deus por isso, irmão. Eu tenho certeza que você vai ser surpreendido. Eu tenho certeza que você vai receber. Mas como eu disse, se nós não sabemos pedir, mas a misericórdia do Senhor faz com que Ele nos dê não o que pedimos, mas sim aquilo que precisamos.
Mas esse é o outro lado. Nós saímos desse ambiente de necessitado, se negamos a nós mesmos, se crucificamos a nossa vida, ou como o apóstolo Paulo diz, nos despimos do nosso velho homem, da nossa velha maneira, experimentamos da vida de Cristo, experimentamos do novo de Deus, experimentamos do novo homem. Nós saímos desse lugar de necessitado, de quem chega diante do Senhor somente com uma necessidade, de quem chega diante do Senhor como quem precisa de algo, como quem pede algo. Nós passamos a ser como uma fonte. Não temos mais sede, mas sim também nos transformamos em uma fonte. Não mais necessitados, mas sim vivendo na realidade do ressuscitado, que é o Cristo em nós. Nós saímos desse ambiente de necessitados e passamos a ser aqueles que provê. Aquele que entende que recebeu tudo em Cristo, que Cristo é tudo. Pode se colocar de pé, por favor. Fique à vontade. Aquele que passa para o outro lado da cruz, aquele que experimenta do negar a si, aquele que experimenta da vida de Cristo, é como o apóstolo Pedro e o apóstolo João, na porta do templo. Atos, não precisa abrir, mas Atos 3, a partir do versículo 1, vai falar do homem que ficava na porta do templo, pedindo por esmolas. Então chega diante dele o apóstolo João e Pedro, e ele tenta uma esmola, ouro, prata. Então Pedro e João olham para a cara daquele homem e falam o seguinte: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Essa é a ousadia que eu e você precisamos ter. Se chegamos aqui precisando, necessitando de algo, seremos supridos. Mas se entendemos que recebemos a vida de Deus, se entendemos que recebemos o Cristo, nós precisamos ser aqueles que impartem, que não dão o que as pessoas querem, mas sim o que as pessoas precisam. A palavra vai nos dizer que tem uma criação que anseia pela manifestação dos filhos, mas não só dos filhos, mas sim dos filhos maduros. Tem toda uma criação, tem toda uma cidade, todo um país, todo um estado que anseia pela manifestação daqueles que entenderam o que contém a vida de Cristo, que entenderam o que contém a mesma natureza de Deus, que contém o próprio Filho habitando ricamente no seu interior. Nós nos achegarmos diante do Senhor precisando de algo, irmãos, não é mal. Todos nós chegamos nesse momento, todos nós nos achegamos assim. Mas Jesus é bem claro quando Ele nos chama para algo maior. Não quero somente alimentar vocês. Não é para vocês virem aqui somente comer do pão, se alimentar da palavra e cada um ir para sua casa. A vida de Cristo é para transformação, irmão. A vida do Filho de Deus em nós. O Evangelho é poder de Deus. Não para uma vida melhor, mas sim para uma vida transformada. O Evangelho é poder de Deus para que as pessoas contemplem o próprio Cristo em nós. Para que as nossas famílias contemplem Deus agindo na nossa vida. Para que elas contemplem as expressões de Cristo em mim e em você. Se nós viemos somente buscar uma solução, o início é maravilhoso, mas não podemos permanecer nesse lugar. Porque o nosso chamado é ser filhos, impartir a vida do Filho, impartir a vida de Deus. Esse é o chamado meu e seu. Cooperar com a vontade do Pai. A nossa fala tem que ser a mesma de Jesus. Não faço o que eu quero, não faço o que eu penso. Eu faço aquilo que agrada ao Pai. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu nasci, fui criado, o Senhor me trouxe até esse culto, até esse determinado lugar, não para mais nada, que não seja conhecer o seu Filho e expressá-lo
a todo lugar que eu vá. Cristo foi impartido em mim, foi impartido em você, não para que nós possamos nos sentir melhores ou nos sentir o super-herói, irmão. Cristo foi impartido em mim e em você, porque Ele ainda caminha nas ruas de Camboriú, porque Ele ainda visita a sua família, Ele ainda visita a minha família. Mas o corpo mudou, já não é mais o corpo de Jesus, é eu e você, assumindo a responsabilidade de filhos, assumindo a responsabilidade de corpo de Cristo, impartindo e levando vida, nos encontrando com os Bartimeus pelo caminho, e não dando o que nos pedem, mas sim aquilo que precisam, nos encontrando com as pessoas que nos pedem uma moeda, e não dando aquilo que elas pedem, mas assim aquilo que elas precisam, a vida de Deus, sim, apresentando o que realmente transforma, apresentando um evangelho puro, imutável, o evangelho que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus, a vida de Deus em mim e em você. A palavra nos diz que a igreja é o corpo de Cristo, que Ele é o cabeça. Um corpo em movimento evidencia o cabeça. Uma igreja em movimento evidencia o cabeça. Eu e você, o Senhor nos trata como uma semente, como vida, porque tudo aquilo que é vivo está em movimento, tudo aquilo que é uma semente está em constante crescimento. Eu e você não fomos chamados para ficar no lugar que nós estamos, nós não fomos chamados para ficar estagnado com uma revelação, com uma verdade, nós fomos chamados para avançar. Se necessitamos, glória a Deus, você será saciado. Se você precisa de algo, você será saciado, tenha convicção disso. Mas ore ao Senhor: Pai, eu não sei o que pedir, mas você sabe o que eu preciso. E seja completo em Cristo, irmão. Seja cheio, seja completo e pleno da vida de Deus. E você que já entende da vida que você recebeu, imparta. As pessoas precisam contemplar o Cristo em você. As pessoas precisam contemplar a vida de Deus em você. Assim como o apóstolo Paulo fala em Gálatas, a cruz não foi vã. Eu não faço que a obra da cruz tenha sido vã comigo. A minha vida não faz a obra da cruz ser vã, porque eu imparto aquilo que eu recebi, eu manifesto aquilo que eu recebi. Ore ao Senhor por um momento enquanto eles ministram. Ore ao Senhor. Se você veio aqui com uma necessidade, irmão, se você veio buscando algo, seja qual for, tenha convicção, ore ao Senhor: Pai, eu preciso, mas eu não sei o que eu preciso. Eu preciso ser governado pela sua vontade, porque nem pedir eu sei. O apóstolo Tiago, ele vai falar o seguinte: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Ore ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ensina a pedir. O que eu devo pedir? O que eu devo orar? Me ensine a orar. O próprio Jesus disse: o meu Pai enviará o Espírito Santo que vos fará lembrar. Espírito Santo, o que eu preciso lembrar?